Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a Palavra. Esse é o nosso espaço dentro do nosso canal, ao qual nós reservamos para o aprendizado da Palavra de Deus, através de estudos que nós elaboramos com temas que nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós estamos falando no nosso encontro com a Palavra a respeito do Evangelho. E o tema ao qual nós estamos aprendendo é o Evangelho que transforma o dia a dia. E hoje, o tema da nossa lição, da nossa meditação é resgatados. Como o Evangelho ele traz essa verdade para as nossas vidas e muda a nossa maneira de viver e de pensar. Portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós iremos ler os versos de número 12 até o número 14. Gálatas, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que, se recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Cristo nos resgatou, então fomos resgatados. Quando nós falamos a respeito de resgate, resgatados, logo nós trazemos à nossa mente a imagem de um sequestro, de algo que aconteceu, de uma pessoa presa em um cativeiro, e logo nos remete cenas, infelizmente, de violência que nós acompanhamos, de pessoas que sofrem sequestro, são sequestradas, são mantidas em cativeiros, por torturadores, ali passam por todo tipo de humilhação, seja física, psicológica, enfim, e muitas vezes o sequestro ele acaba de forma triste, porque muitas vezes a vítima é morta, infelizmente, e o sequestro termina com essa notícia ruim a respeito da morte da pessoa que foi sequestrada. Mas resgate também nos traz a imagem daquelas pessoas que são prisioneiros de guerra, que estão presos em um lugar, estão feitos refém naquele cativeiro, e é exigido então um valor, um preço a ser pago pelo resgate. Então o governo ou as entidades governamentais entram em ação, negociam, pagam um preço para que esses soldados sejam resgatados. Paulo está dizendo aos Gálatas a respeito do Evangelho. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que da maldição da lei? Isso significa que a lei é amaldiçoada, que nós éramos amaldiçoados por causa da lei. Na verdade, não é esse sentido que Paulo está dizendo. A lei de Deus, ela é perfeita e ela exige um padrão muito elevado que nós não podemos cumprir. A lei de Deus exige
que nós venhamos a obedecê-la, né, os seus preceitos, 100%. Deus não aceita 99,44%, 99,90%, não. Para cumprirmos as exigências de Deus, nós temos que cumprir 100% da lei. E por que ao não cumprir, né, a lei, nós nos tornamos amaldiçoados? Porque a própria lei diz: maldito aquele que não cumprir a lei do Senhor toda. Então, a partir do momento em que nós não conseguimos cumprir todos, né, os mandamentos, toda a lei, nós nos tornamos malditos pelo peso da lei, porque esse é o padrão, essa é a exigência, né? Foi isso que foi determinado por Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei porque a nossa carne, ela luta contra a vontade de Deus. E nós não podemos cumprir toda a lei, porque o pecado que em nós reinava, né, ele dominava o nosso ser, a ponto de nós lutarmos contra os mandamentos de Deus. Então, alguns mandamentos nós, né, conseguíamos cumprir, mas vacilávamos e caíamos em muitos outros. E isso ia se tornando cada vez mais desgastante, né, mais difícil de cumprir. Então, Paulo está dizendo que o fato de nós não cumprirmos a lei, nós nos tornamos malditos por ela. E Cristo, né, ele veio para cumprir a lei. Então é como se nós fôssemos prisioneiros da lei. Estávamos no cativeiro e não tínhamos forças para lutar, porque o pecado que reinava em nosso coração não nos permitia sair desse cativeiro e viver os preceitos de Deus. Então Cristo, né, ele veio e cumpriu toda a lei e pagou o resgate, cumpriu a justiça. Como nós vemos nas nossas outras lições, né, nos encontros anteriores, Cristo, ele satisfez a ira de Deus, ele pagou o preço pelo nosso pecado, né? Ele foi a expiação, sobre ele caiu toda a ira de Deus. Então, Cristo foi o resgate, né, para que eu e você pudéssemos ser livres para vivermos com Deus. Então, Cristo nos resgatou, né, da maldição que estava sobre nós por causa do pecado, né, porque não conseguíamos cumprir a lei de Deus. Por isso Paulo vai dizer aqui, né, no capítulo 13, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então o nosso pecado que nós carregávamos, e por causa desse pecado nós éramos malditos porque não conseguimos cumprir a lei, Cristo se tornou esse pecado por amor de nós e nos resgatou, nos libertou. Então hoje nós somos livres em Cristo, fomos resgatados da maldição que estava sobre nós por não cumprirmos a lei de Deus e resgatados, né, do poder maligno do pecado sobre a nossa vida. Então hoje nós somos livres. Então nós precisamos nos perguntar, né, qual pessoa que passou pelo sofrimento do cárcere, né, a pessoa que passou ali pelo sofrimento, né, de viver, né, encarcerado, de viver ali sobre o domínio, né, de pessoas malignas sendo sequestradas. Qual pessoa vivendo ali teria coragem de voltar ao domínio do seu sequestrador? Nenhuma pessoa em sã consciência poderia fazer isso. Então, nós vivemos livres do pecado, livres da maldição da lei e livres
né, das garras malignas do pecado. Então nós precisamos entender o porquê Cristo nos libertou, o porquê Cristo nos resgatou. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Sabendo que não foi com ouro e prata que nós fomos resgatados. No versículo 19, Pedro vai continuar dizendo que foi pelo sangue de Cristo, né? O preço do resgate foi o sangue de Jesus Cristo. Mas ele está nos dizendo aqui que nós somos resgatados para viver uma nova vida, deixar aquela vida inútil que nós vivíamos. Inútil como? Será que Pedro está falando que a nossa profissão é inútil? Será que Pedro está falando que os nossos objetivos eles são inúteis? Tudo que nós construímos é inútil? Não. Mas a vida em pecado que nós vivemos, esta vida ela já não nos pertence mais. Se estamos em Cristo, se realmente fomos resgatados por Cristo, fomos libertos do pecado e aceitamos isso na nossa vida, no nosso coração, né? Não temos mais o poderio do pecado sobre nós. Então nós somos libertos, nós somos resgatados, né, para viver uma nova vida em Cristo, deixando essa vida inútil de lado e vivendo agora as coisas novas do Evangelho. Por isso o Evangelho ele transforma o dia a dia, porque ele nos mostra que nós não somos capazes de nos libertar do pecado. Nós não fomos capazes, nós não temos forças, né, para nos libertar do pecado, mas Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou. E uma vez que nós fomos resgatados, nós somos livres para viver a sua vontade. A palavra de Deus diz em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14, ele diz assim: assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o projeto redentor, a obra redentora de Cristo foi nos resgatar do pecado, né, nos dar a salvação, né, nos livrar da maldição, da condenação eterna, né, e remidos, né, esse povo remido do pecado, da maldição, ser um povo separado para fazer as boas obras do Senhor, para fazer tudo aquilo que lhe agrada. Então, nós somos resgatados com um propósito, servir o Senhor neste mundo, né? Servir o Senhor aqui na terra onde nós estamos. Então, nós, como cristãos, né, como pessoas livres, né, desse poderio maligno, nós precisamos ter essa consciência, né, que eu preciso agora viver, né, a vida de Cristo em mim. Eu preciso praticar as obras de Cristo. É claro que apesar de nós, né, termos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós ainda pecamos. Nós ainda continuamos a pecar. Mas este pecado, ele precisa ser confessado, né? O pecado ele não tem força mais para nos aprisionar. Ele não tem força mais para nos deixar cativos novamente, como éramos antes de Cristo. Hoje nós temos força em Cristo para falar não para o pecado, para lutar, né, lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu para vencermos esta batalha em Cristo. Então, nós estamos ainda, né, progredindo, né, na nossa salvação, progredindo na nossa fé, né, ainda cometemos alguns erros, porém esses erros eles já não nos condenam mais, porque Cristo
morreu para nos salvar, para pagar de uma vez por todas todos os nossos pecados. Então, se nós pecamos, nós devemos confessar o nosso pecado, né? E seguir em frente e procurar não pecar mais, como o próprio Jesus dizia isso, né, para as pessoas às quais ele libertava do poder das trevas, né, e curava e perdoava os seus pecados. Ele dizia isso: vai em paz e não peques mais. Esse é o desafio que o Evangelho nos traz, é transformar o nosso dia a dia de uma forma que a nossa vida seja para glorificar aquele que se entregou por nós, aquele que nos resgatou, né, do cativeiro onde nós estávamos e nos libertou para todo e sempre. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Até lá. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo, um norte. Depender da ajuda divina vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar.
tua graça me envolve. Teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado.